Excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional de Justiça, encaminho o vídeo de sustentação oral em nome da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, ACJUS, e Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União, FENAJUF, nos autos do ato normativo número 5168, dígito 07, de 2023. Originariamente, tratava-se um processo de pedidos de providências apresentados pela AJUF com o intuito de rediscussão dos ditames normativos da resolução do CNJ número 343 de 2020. Essa resolução trata da concessão de condições especiais de trabalho aos servidores e servidoras, magistrados e magistradas, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Os pedidos, inicialmente, contavam com a extensão dessas condições especiais de trabalho às lactantes, gestantes e pais homoafetivos até os 24 meses de idade de seus filhos e filhas, considerando-se os inúmeros benefícios para a criança e para a mãe na formação de vínculos entre a criança e os genitores ou adotantes, nos termos do que bem já coloca o próprio Ministério da Saúde, a própria OMS e inúmeros estudos sobre o tema. São inegáveis os avanços cognitivos, os avanços de formação de vínculos neste período tão importante na vida da criança, onde ela vai fazer o maior desenvolvimento de sua vida, de suas capacidades cognitivas, afetivas, o desenvolvimento cerebral. Então, é um período da vida da criança em que o acompanhamento parental se torna essencial. O reconhecimento desses pedidos, na origem, ele consagra não apenas o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme determinação do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, mas também a proteção do Estado com absoluta prioridade à criança, também nos termos do que desenvolve o artigo 227 da Constituição Federal, bem como a própria proteção do Estado aos núcleos familiares envolvidos. Trata-se de inteligência do artigo 226 da Carta Magna. Esses valores, inclusive, já foram reconhecidos de forma vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, ao menos em 2 julgamentos. No RE 1348852, tema de repercussão geral número 1182, e no RE 1.211.446, tema 1072 da repercussão geral. Esses 2 julgamentos tratam de situações de extensão de licença maternidade ao pai solteiro servidor público ou aqueles em situação de monoparentalidade, e também da licença maternidade à mãe não gestante ou homoafetiva. Tais situações não estão refletidas no pedido constante inicial do pedido de providências, que depois foi convertido no ato normativo, e nesse sentido rogamos para que haja uma inclusão na resolução 343, não apenas dos pedidos constantes na inicial por parte da AJUF, mas também de uma proposição normativa que conceda esses direitos de condições especiais de trabalho também aos pais e mães que se encontram na situação destes 2 precedentes vinculantes, desses 2 temas de repercussão geral, até os 24 meses de idade, dada a intenção do Pretório Excelso em defender, em proteger a criança e a família, com absoluta prioridade neste sentido. Ambos os julgamentos revelam a necessidade de uma atualização do que diz a resolução 321 e 343 de 2020 do CNJ, uma vez que ambos os atos resolutivos não concedem condições especiais de trabalho para essas categorias essas categorias de servidores envolvidos nesse tipo de situação familiar, e atualmente não há nenhuma disposição para a condição de especial de trabalho
para gestantes, lactantes, gestantes, pais solteiros ou adultantes com crianças até os 24 meses de idade. Como bem colocado, excelências, é um momento crucial do desenvolvimento da criança, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista afetivo, e também muito importante para que os pais e mães consigam dar, com todos os efeitos que decorrem das condições especiais de trabalho, consiga dar a devida atenção e o devido cuidado a essas crianças até os 24 meses de idade, considerando aí, em primeiro momento, com a maior importância e destaque, a questão do aleitamento materno, crucial e indispensável até os 6 primeiros meses de idade, e que deve ser mantido até os 24 meses de idade, se possível. E para que isso ocorra, é cada vez mais importante que haja situações do Poder Judiciário, no âmbito administrativo, que concedam essa possibilidade para essas mães ou para esses pais, a depender da situação familiar, de monoparentalidade, ou de um casal homoafetivo, ou de um casal heterossexual. E nós rogamos aqui pela ACJUS e pela FENAJUF que haja uma sensibilidade na inclusão dessas situações todas que foram destacadas até aqui no âmbito da proposta de alteração dessa resolução 343 e também subsidiariamente aí da 321 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Nesses termos, excelências, é bastante importante que notemos a forma em que o próprio Supremo Tribunal Federal vem encarando essas questões, não apenas concedendo poder de autonomia administrativa aos tribunais para lidar com esse tipo de situação, mas dando direito efetivo à proteção à criança e aos servidores que assim puderam, ter a garantia de estar com seus filhos nesse período tão importante. Então, com base nesses dois temas, 1182 e 1072, requeremos, em nome da FENAJUF e da ACJUS, que seja proposta e que seja acolhida as alterações em relação à resolução 343, para que possam incluir aí lactantes, gestantes, pais homoafetivos em situação de monoparentalidade, pais servidores, solteiros servidores públicos, adotantes, que possam gozar de condições especiais de trabalho até os 24 meses de idade. Para que todos esses efeitos dessas condições especiais de trabalho possam ser verificados dentro do Poder Judiciário e perante as autoridades administrativas, e que não haja nenhum prejuízo nessa relação entre pai, mãe e filho até os 24 meses de idade, dada a importância desse período tão sensível na vida dessas crianças. E também um período muito importante no próprio desenvolvimento e na aprendizagem de pais e mães em relação aos filhos nesse período de tamanha sensibilidade. Agradecemos pela oportunidade, pelo deferimento do nosso ingresso como entidades terceiras interessadas, essa é a contribuição da ACJUS e da FENAJUF, nos termos em que pedimos pela inclusão de todas essas pessoas no âmbito da resolução 343 de 2020 do CNJ. Não havendo mais nada a adicionar, essas são as razões orais a serem submetidas pelas entidades. Muito obrigado.